Alô, queridos, mais uma vez estamos aqui nos encontrando através dos computadores, das nets, e tudo isso é uma alegria. E no último domingo não tivemos oportunidade por falhas técnicas, mas hoje estamos aqui muito felizes de reencontrá-los e uma boa lembrança também para a minha irmã Márcia. E eu ia até falando de uma outra, né? Entende, gente? E a Gláucia e também a Márcia com seu filho Daniel e Lucas. E os nossos amados irmãos de outros países até que nos ouvem. Um beijo para vocês, um grande abraço, muitas saudades. Nós estamos num momento difícil, que é este tempo do coronavírus. Esta é uma questão que eu nem vou comentar, mas a gente fica muito triste com tanta gente que está morrendo, principalmente no mundo inteiro agora, mas eu fico pensando no nosso Brasil, quantas famílias estão entristecidas, sofrendo a perda dos seus entes queridos. Nós estamos sempre orando por essas pessoas para que o Espírito Santo Consolador venha tocá-las. Quem sabe é o teu caso, você tem alguém na tua casa, mas fique firme, porque Deus está no controle. Gente, eu queria passar para vocês uma palavra muito boa sobre a cura, olha bem a palavra, cura, de um cego de Betsaida. Betsaida era uma pequena vila, uma pequena cidadezinha. Bet é um prefixo grego, hebraico de casa, Bet. E ali era, Betsaida era a casa do peixe, ou dos pescadores. Entende? Ali, logicamente, por ser dos pescadores, estava à beira do mar da Galileia. E eles viviam da pesca. Mas Jesus gostava muito de transitar por esses lugares, porque encontrava muita gente. E aqui no caso a palavra diz que ele vinha de longe e chegou a Betsaida. Jesus, ele estava sempre em trânsito. Imagine se ele tivesse uma bicicleta, um carro, alguma coisa, mas naquele tempo era ali na base do burrico ou do pé 2. Haja sandália para aguentar, né? Mas ele chegou a Betsaida, imediatamente souberam que ele estava lá e correram para levar um cego para ele. Por que eles estavam levando um cego para ele? Aí era para Jesus curá-lo, mas Jesus arranjou um cão pastor para ele e pronto, ele ia embora dele. Mas não, mas Jesus fez diferente. Jesus, eles rogaram que tocasse o cego. Eles sabiam que Jesus não precisava sacudir, nem levar para cima o cego, nem nada. Ele não precisa de muita coisa. Fala, toca ele. E a curiosidade ali era muito grande também. Mas Jesus fez diferente. Ele pegou o cego pela mão, eu nunca vi ele fazer isso com ninguém. Ele pegou o cego pela mão e levou ele para fora da aldeia. Deve ter caminhado pelo menos uns 500 metros, fora da aldeia, da pequena cidadezinha de Betsaida. Por que ele levou fora da aldeia? Porque aquele povo não tinha fé. E a falta de fé é um dos piores problemas na tua vida e na minha, e de todo o povo cristão. Por isso, Jesus Cristo, ele nos exorta a crescer na fé. A fé cresce. E ali no caso, aquele povo era um povo incrédulo. Então Jesus sabia que se ele ficasse ali e fosse curar o cego, eles estavam atrás de espetáculo, ele não está a fim de dar espetáculo. E também eles iriam atrapalhar, porque era curiosidade. Então ele levou fora da aldeia. O cego deve ter pensado, puxa, por que será que o meu caso é tão difícil assim? E eu tenho certeza que o povo não acompanhou Jesus, porque eu acho que os discípulos já estavam avisados e eles brecaram a turma. Para espera que ele já volta. Chegando lá fora da aldeia, o que Jesus fez? Olha, gente, isso aí, se eu fizer isso com alguém, eu apanho. Jesus deu uma cuspida nos olhos do cego. O cego deve ter falado, meu Deus, o que é isso? Deu uma cuspida e diz aqui que aí ele impôs as mãos. A cuspida só não resolveu. Impôs as mãos e também não resolveu muito, não. Aí ele perguntou para o cego, você está vendo?
ficou meio assim e falou, puxa, eu estou vendo mesmo alguma coisa. Ele disse assim, olha, disse que ele levantou os olhos, foi a primeira vez que o cego levanta os olhos, né? E ele falou, eu vejo os homens, mas só que eu vejo eles como árvores que andam. Olha que engraçado. Geralmente os homens são assim, meio cheio de galhos, a gente está cheio de galharia na nossa vida, cheio de coisa para atrapalhar, né? Aí Jesus falou, bom, vamos à segunda etapa. Muitas vezes o milagre de Deus na nossa vida é feito em etapas, ele não faz uma vez. Então o que ele fez? Ele de novo tornou pôr as mãos, mas só que dessa vez ele não cuspiu. O cego deve ter achado ruim, limpou bem e falou, Senhor, essa aqui, apesar de que o cuspe de Jesus devia ter um poder tremendo, hein, gente? Eu gostaria de receber uma cusparada de Jesus. Aí ele apenas tocou a segunda vez. E a fé do indivíduo foi crescendo também. Ele não achou ruim daquela cusparada, ele gostou. Eu acho que aquilo foi gostoso, porque começou a mexer com os olhos dele. E é assim que acontece com você e comigo. Quando a gente se expõe à fé, Deus começa a operar através do Espírito Santo. E aí então ele ficou, diz a palavra, que ele começou a olhar firmemente, ficou restabelecido e já enxergava longe. Podia dirigir carro tranquilo. Enxergava ao longe e distintamente a todos. Aí ele via as pessoas como elas são. E as casas, aquilo foi uma coisa maravilhosa. Há quanto tempo ele não via nada daquilo, não sei se ele era cego de nascença ou tal. A verdade é que ele não enxergava nada e agora ele estava enxergando. Agora Jesus deu um recado para ele que nos leva justamente a pensar que o povo daquela aldeia não era um povo adaptado ainda aos milagres de Jesus e à fé. Tanto é que Jesus disse para o cego o seguinte, olha, vai para a tua casa e não entre de novo nessa aldeia. Não entre de novo na aldeia. Você sabe que muitas vezes Deus está fazendo um milagre na tua vida, na minha vida, e a gente vai para onde não deve ir. Muitas vezes você não tem que voltar para aquele lugar onde você estava com os problemas, aquelas situações. Agora que você recebe a bênção de Deus, segue o teu caminho. Vai viver a vida nova. E eu quero contar rapidamente aqui uma pequena palavra. Eu me lembro, já contei algumas vezes esse moço, o Nelson Galvão. Eu conheci o Nelson Galvão numa casa de recuperação onde eu ministrava aos viciados. E o Nelson Galvão, ele se converteu. É como nessa situação, não de uma vez. Jesus foi curando ele aos poucos, após cada dia, cada reunião, e ele se tornou verdadeiramente um cristão. Aí eu perguntei para ele, Nelson, como é que você se converteu? Você sabe o que ele me contou? Muita gente já ouviu esse testemunho, mas vocês que estão me ouvindo talvez não, e eu gosto de repetir, porque essa história do cego ela é repetida faz 2000 anos em tudo quanto é canto do mundo, e é sempre uma coisa nova. Eu perguntei para ele, Nelson, porque ele era baixinho, ô menino feio aquele, viu? Mas ele tinha um coração bonito. Aí ele falou assim, eu vou contar, pastor, o negócio era o seguinte, eu estava desesperado e eu ia me matar. Eu morava lá perto da Via Anchieta e tem uma ponte que passa lá, atravessando a Via Anchieta de pedestre. Eu vou subir naquela ponte e vou pular. Por quê que eu ia fazer isso? Primeiro, que eu estava drogado e eu também traficava droga. Segundo, olha, a minha mãe morreu de desgosto por eu ser viciado. 2 irmãos foram fuzilados pela polícia, morreram também. O meu pai também morreu de desgosto. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo da minha família, não tenho mais família, não tenho mais ninguém. Eu fui para aquele viaduto e falei, eu vou dar um fim na minha vida. Chega dessa desgraça, dessa miséria. Eu não tenho jeito, não tenho remédio, eu estava pior que o cego. Vivia sem razão, vivia sem motivo, não tinha motivo para viver, entende? E aí, quando eu estava lá no meio daquela ponte de ferro, o que acontece? Aparece um amigo meu que vinha entrando na ponte. Eu falei, mas que azar, esse camarada é aqueles crente chato, vem aqui para me encher. E não deu outro, a gente chegou e perguntou, o que você está fazendo aí, Nelson?
Eu não ia falar para ele ali, porque eu falei, depois ele vai embora, eu não quero encrenca aqui, né? Chega. Aí o sujeito começou a falar, olha, eu desconfio de você, você está aprontando alguma. Olha, você quer saber de uma coisa? Vamos embora comigo que eu vou te levar lá na Estrada dos Alvarengas, lá no Moreb, lá tem cama, tem tudo, você está sozinho mesmo. E lá tem uma turma muito boa, eles cantam, pregam o evangelho, tem comida, tem cama, tem tudo. E o pastor todo final de semana vai lá, no meio da semana, prega também. E vamos lá. Eu fui liberto lá porque eu também fazia tudo isso que você faz. Um dia eu quis me matar também. Mas como é que você sabe que eu queria? Pela tua cara, a gente vê que você é um pré-suicida. E fui. Lá na casa de recuperação, o Nelsinho se recuperou. E aí, então, ele se recuperou e sabe o que aconteceu? Ele falou assim, mais tarde ele se converteu, falou, pastor, eu gostaria de trabalhar como missionário. Eu falei, então é para já. Levei ele na missão Antioquia, aí na Castelo Branco, e ele fez um curso ali de uns 2 anos. E depois ele decidiu, falei, para onde você quer ir agora? Ele terminou o curso, e ele falou assim, me convidaram lá para o Espírito Santo, mas e o pastor quer que eu vá para onde? Eu falei, eu te ofereço uma oportunidade em Goianira, em Goiás. Eu falei, então eu vou para Goiás. Foi junto com outro irmão, Jobemar, uma hora eu conto a história dele também. Aí ele foi para lá, e lá ele constituiu igreja, abriu um escritório de recuperação, onde ele ajudava pessoas viciadas com aquilo que ele aprendeu. A própria prefeitura abriu aquilo para ele, abriu igreja lá e seguiu em frente, ungiu outros pastores e tal, e cresceu. Uma vida que ia para o inferno, uma vida que estava perdida. Agora eu olhava para ele, ele não era mais feinho, não, agora ele era lindo. Jesus dá uma beleza para a pessoa que extrapola os próprios traços da pessoa. E aí eu me lembro, Ofélia, aguenta firme aí na Espanha, hein? Porque eu vou cantar uma música que ele gostava de cantar só um pedacinho, né? De uma meia hora. Cantava assim, foi por mim, sim, foi por mim, que sua vida por mim derramou. Antes de nascer, cedo recebi uma eterna salvação. Ouça agora. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero haver em todo e em cada coração. Paro por aqui, eu quero ver essa paz no teu coração. Senhor, visita esses amados irmãos, que todos eles repitam a mesma história do Nelsinho para tanta gente, uma vida condenada ao inferno, perdida, derrotada, encontra Jesus numa ponte da Via Anchieta, pronto para pular. Um servo de Deus entra por ali, mandado por Jesus. Você acha que é coincidência? Jesus está vivo aqui e comanda. Ele quer comandar você para as pontes da vida, onde você pode levar muita gente para a salvação. Enquanto isso, receba a minha bênção, receba a minha unção de pastor sobre a tua vida e a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Um beijão para vocês.